hoje a gente dá continuidade à série de entrevistas TVE nas eleições 2024 com os candidatos a prefeito de Vila Velha. Hoje, excepcionalmente, vamos entrevistar dois candidatos. O candidato do PT, João Batista Babá, e o candidato do Podemos, Arnaldinho Burgo. As propostas que vão ser apresentadas são de assuntos que abordamos todos os dias aqui no programa, né? Cultura, esporte, políticas para a juventude, direitos humanos e também vamos falar sobre comunicação. Lembro que o tempo da entrevista é de até 15 minutos, incluindo as considerações finais. A gente vai começar a entrevista com o candidato João Batista Babá, que já está aqui do meu lado. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde. E a partir de agora, eu vou pedir para já colocar o cronômetro na tela, para você de casa acompanhar, e o senhor pode acompanhar aqui no estúdio também pelo telão. Então, para começar, fala para a gente quem é João Batista Babá. Bom, João Batista Babá é um morador de Vila Velha, criado desde a juventude em Vila Velha, porque eu nasci mesmo em Vitória, aqui em Maruípe, e sou cirurgião dentista, mestre e doutor na minha profissão, né, e trabalho, né, como professor de pós-graduação na minha área e como cirurgião dentista no consultório particular. Candidato, e caso eleito, qual vai ser o lugar da cultura no seu governo e como você pretende se articular com os fazedores de cultura de Vila Velha? Então, a cultura acho fundamental, né, na vida de uma sociedade, né? A cultura realmente é a transmissão do conhecimento implícito da sociedade. Quando eu fui vereador, eu participei ativamente do Conselho Municipal de Cultura, né? E a gente pôde ver o quanto de descaso existia naquele momento na cultura municipal em Vila Velha. E esse descaso, na minha opinião, ele continua, né? A cultura de Vila Velha ela é relegada a um plano que nós não sabemos qual é esse. Por exemplo, Vila Velha ela não tem um teatro realmente que você consiga estabelecer boas peças, fazer parte do circuito das peças. Por exemplo, as peças quando vêm para Vitória, não vão para Vila Velha. Então ela não tem esse chamariz, apesar de que ela tem, por exemplo, Elisa Lucinda, que foi uma moradora de Vila Velha, que viveu toda a juventude, né, a infância dela em Vila Velha, e que é uma grande atriz em nível nacional. E Vila Velha, então, não tem esse fomento, nem nessa cultura maior, né, assim, de espetáculo, como também na cultura local. Né? Tipo, qual incentivo de verdade existe às bandas de Congo de Vila Velha? Né? Quer dizer, então, e eu, quando fui vereador, eu criei uma lei que fazia com que podia acontecer um fomento de transferência de renda diretamente da prefeitura para as bandas de Congo, que eram 5 na época. E o que o senhor pretende fazer, então, para mudar esse cenário? Eu acho que o fundamental em Vila Velha é começar fazendo, primeiro, a articulação daqueles que promovem cultura, né, apesar de todo o sacrifício, mas criar 2 distritos criativos na cidade. Quais seriam esses 2 distritos? Um é o da Prainha, né? Então, mas isso tem que ser feito por lei, né? Então, criar o distrito cultural da Prainha, né? o distrito criativo da cidade. Que aí você articula, né, todos os atores da cultura, né? E aí não é só o ator do teatro, é o ator, aquele que gera a cultura na cidade, né? Tipo pintura, né? E outros mais, né? Até artesanatos nessas regiões, e integrá-la à questão empresarial também, porque ela tem que ser um espaço de fomentação de emprego e renda, né? E o senhor, aproveitando esse gancho, né, de espaço cultural, porque hoje Vila Velha tem os espaços da cidade gerenciados pela prefeitura que estão concentrados ali na região da Prainha, né, exemplo da Casa da Memória, o Museu Homero Macena, tem o teatro na Praça Duque de Caxias no centro, que ainda está em reforma, e fora desse circuito a gente só tem a recém-inaugurada estação ferroviária de Argolas. Então, o que o senhor pretende também para além dessa região? Como fortalecer a cultura em outras áreas da cidade? Por exemplo, a Barra do Jucu é um outro espaço importantíssimo de um distrito cultural. Ali, inclusive, ela já vive quase que independente, fazendo a sua própria cultura, né? Todo mundo que vai para Vila Velha, quando pensa em cultura e está presente em algum lugar, tipo, desde carnaval, banda de Congo, essas coisas todas, vai para a Barra do Jucu. Esses dias lá na Barra do Jucu, a gente viu uma situação muito interessante na cultura e que não tem a mão e que não tem a ação da prefeitura nela, é feito pelos próprios moradores ali da região, que é o fomento das rendeiras junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, em que, a partir dos ícones gerados pelas rendas de bilro das rendeiras da Barra do Jucu, foram criadas várias joias com a disciplina de gemologia, com o curso de gemologia da UFES,
E aí você vê assim, olha só que isso pode se transformar numa geração de emprego e renda para essa região. Então nós temos que pensar a cultura enquanto distração, claro, mas nós temos que pensar para os atores da cultura, nós temos que ter, é um emprego, é trabalho, a gente tem que ver isso. Né? Então essa visão que eu acho que é necessário e imediatamente ser feito. Falando agora de recursos, candidato, né? A gente sabe que cultura precisa de política pública para se manter. E hoje o município de Vila Velha, né, de recursos para os fazedores de cultura, para os espaços culturais, né, que não necessariamente são geridos pela prefeitura, conta com recurso federal, via Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, né, e também o recurso estadual mobilizado pelo Fundo a Fundo. O que o senhor pretende, assim, como a prefeitura pode injetar recursos na cultura na cidade? Eu acho que mais do que a prefeitura injetar, a prefeitura ela tem que ser uma articuladora. Então, quando você cria um distrito criativo, você está trazendo para essa governança, além dos atores da cultura, além daqueles que promovem a cultura, você está trazendo os empresários. Então, é necessário você fazer essa busca, porque se aquele espaço está sendo valorizado, todo mundo que atua naquela área também vai ganhar com isso. Bares e restaurantes, por exemplo, né? Então, você tem que imaginar que esse fomento a gente tem que buscar, por exemplo, com incentivo fiscal. A gente pode criar uma lei própria para fazer essa busca, né? Entre os empresários de Vila Velha. E que isso seja realmente uma coisa mais pensada. Porque, por exemplo, eu acho que aquele evento que se faz ali na prainha, ele está disforme com a característica da prainha. Um lugar de preservação, porque é um espaço realmente que é o início da nossa história. Nem aquelas construções estão preparadas para aquele trânsito que se gera todo de uma vez, quando se gera, por exemplo, um mega evento lá na prainha. Aquilo ali, para mim, está equivocado, essa visão. E só mais um assunto para a gente falar sobre cultura, né? Hoje na cidade a Secretaria de Cultura é atrelada de turismo, né? O senhor pretende continuar com essa fusão? Eu acho o seguinte, são situações que elas têm uma interface muito grande, mas não necessariamente. Você tem que atrelar uma a outra. Porque se você for pensar também do ponto de vista do esporte, também cabe. Se você tem tipo um campeonato interessante de futevôlei, isso também é turismo. Né? Então, o turismo tem que estar diretamente só atrelado à cultura. Ele tem que ter uma visão independente. Essa é a primeira visão que eu vejo. Como o esporte tem que ter também. Né? E eu vejo assim, por exemplo, Vila Velha tem uma área imensa, né, de litoral. E a gente não deu um incentivo verdadeiro para os esportes náuticos. Então, tipo a Barra do Jucu, que já gerou campeãs como a Neymara, né, campeãs mundiais. Quer dizer, há pouco tempo tinha um menino lá, o Cauã Kogo, né, que estava lá mendigando para poder ir para um campeonato de surf, sendo que o menino ele é um talento, né, e não via a prefeitura realmente se interessar para isso. Em relação ao esporte também, eu pratico esporte. A minha esposa é ultramaratonista e eu corro minhas maratonas também. E eu vejo que Vila Velha é um celeiro de ultramaratonistas. E não tem um programa sequer voltado para isso. E aquela orla é o dia inteiro transitando gente, correndo. Hoje mesmo eu corri de manhã, 8 quilômetros, né? Mas não tem um banheiro, um apoio, um espaço de apoio para o corredor de rua em Vila Velha. Isso é esporte. E é um esporte que se democratiza, né? E falando ainda sobre esporte, né, o que o senhor então tem de proposta para incentivar o esporte no município, para além do litoral? Você tem que imaginar sobre dois aspectos. Um é o esporte enquanto geração de saúde e bem-estar. Né? Então, isso é uma política que ela tem que estar atrelada, diversificada em todo o município, porque aí ela tem uma interface com a saúde fundamental, principalmente para as pessoas idosas, quer dizer, para todo mundo, mas para o idoso principalmente, que nessa época vai ficando mais paralisado. Então, é preciso fomentar, ter esses centros, né, descentralizados nas próprias regiões. Isso é fundamental. A outra tem que mapear onde estão os talentos do esporte que estão surgindo, nas diversas áreas, futebol, corrida, surf, entendeu? E aí sim, criar um plano, né, com geração para investir nesses meninos, né? Captação de recursos, né, nas empresas, isso é fundamental. E qual que é a proposta que o senhor tem para as juventudes de Vila Velha? A juventude, a gente tem uma proposta muito interessante. Qual é delas? Hoje a renda média de um trabalhador e do jovem de Vila Velha é a menor da Grande Vitória, em torno de 1,5 salário mínimo, chegando a 2, certo? Quer dizer, então é pouco.
E os empregos que tem lá não são empregos atrativos. Vila Velha é necessário, fundamentalmente, criar um centro de inovação, né, num projeto de cidades inteligentes, centro de inovação e tecnologia. E esse centro ser uma incubadora de startups. E esse centro ele não deve ser criado nem na região central, ele tem que ir para as periferias, né? Porque o objetivo fundamental é dar espaço para essa juventude buscar melhores salários e de empregos de qualidade. Não é só fazer o emprego daquilo que o rico não quer fazer, não, é disputar realmente no mercado esse espaço. E as startups são fundamentais para a geração de emprego e renda para a juventude. Falando agora, candidato, sobre direitos humanos, né? Como que o senhor pretende governar em Vila Velha, garantindo, né, os direitos básicos a todo cidadão vilavelhense, né, Canela Verde, considerando a diversidade entre as pessoas, diversidade de classe social, de gênero, de orientação sexual? A primeira coisa em relação a direitos humanos, eu quero dizer o seguinte, não vai ser do mesmo jeito que a atual gestão. Por exemplo, que gerou um apartheid na cidade, quando proibiu os catadores de material reciclável de transitar na cidade. Ou seja, foi impedimento do direito de ir e vir. Isso foi um absurdo. Eu fico assim, às vezes ainda pasmo de ver como a nossa sociedade não reagiu como tinha que reagir. A igreja não reagiu. Reagiu, mas reagiu pouco. Tinha que reagir mais, porque isso realmente foi uma violência. E isso mostra exatamente, essa é a visão da atual gestão. Sabe, essa separação, do mesmo jeito que administra de frente para a orla e para os ricos. E está de costas para as periferias, é só você andar nas periferias de Vila Velha que você vê isso, claramente. A forma que se trata, a forma das políticas que chegam na periferia não é a mesma que está ali na orla. Isso vai mudar, né? Então, a primeira coisa é ter um olhar inclusivo, né, para todos. A população de rua é uma delas. E agora, candidato, queria que o senhor falasse sobre como na sua gestão o senhor pretende, né, garantir diversidade e se pretende garantir diversidade. Não, total, né? Nós temos que garantir, né? Isso é constitucional. Né? Então, todo mundo tem direito a sobreviver, a viver, a ter espaço, a ter políticas públicas voltadas para ele. Desculpa, deixa eu fazer uma correção. Na formação da sua equipe de gestão. Não, formação da minha equipe de gestão, você pode ter certeza absoluta que vai ser uma gestão que vai contemplar todas as áreas. Né? Nós queremos, sim, uma gestão técnica. Não tem negócio de empregar amigo, empregar o parça, como está acontecendo em Vila Velha, inchar a prefeitura de cargos comissionados. Né? Então, nós vamos estabelecer, primeiro, concurso público para todas as áreas. Aqueles empregos hoje que estão lá só para abrigar cabo eleitoral, não, vai ser transformado em concurso público, onde todos poderão ter acesso a esse concurso. Né? Então, isso é um compromisso. O outro nós vamos tentar colocar em que todas, principalmente a mulher, né, esteja presente na nossa gestão. Se for possível, né, nós vamos querer fazer uma gestão de 50%. Falando agora, candidato, sobre comunicação, antes dos minutos finais, para o senhor fazer as considerações últimas, né? Como que o senhor pretende, né, administrar essa comunicação pública, né, nessa prestação de contas? A gente está aqui numa emissora pública, sabe como é importante para o desenvolvimento do cidadão esse contato com a comunicação pública. E aí, como que o senhor pretende utilizar isso na sua gestão? Vila Velha tem um projeto, né, que é o projeto de cidades inteligentes. Foi aprovado no governo passado, um projeto bastante interessante, e que esse projeto ele foi sepultado pela atual gestão. Ele foi sepultado de maneira tal que o Tribunal de Contas encontrou erros gravíssimos na condução, e isso atrasou. E esse projeto de cidade inteligente é um projeto de comunicação, em que você vai dar um espaço democrático para o cidadão estar presente, fiscalizando e se comunicando o tempo inteiro com a prefeitura, com a gestão. Então, esse é o principal, porque na atual gestão, essa comunicação foi só de um lado. Ela não recebeu o que vinha da população. Agora o senhor tem o tempo para discorrer da forma como preferir. Falta 1 minuto e 32 segundos. Então, eu quero dizer a você, eleitor de Vila Velha, né, que eu estou muito feliz, está chegando ao fim essa caminhada, nós estamos vendo, agradeço a Deus, a todos os meus amigos daí de Vila Velha que têm apoiado, né, os militantes do PT principalmente, do PCdoB, e dizer o seguinte, olha, nós queremos fazer uma cidade de verdade inteligente, uma cidade democrática, onde as pessoas vão discutir e vão determinar sobre o orçamento da cidade, coisas que já fizemos no passado. E vamos voltar a fazer aqui em Vila Velha, né, nessa nossa gestão.
Essa é a visão. Uma cidade inteligente é uma cidade, primeiro, que cuida do seu ambiente, cuida do seu cidadão, né, e abre transparentemente para a participação popular. É essa a nossa intenção. Por isso, eu peço o seu voto. Você que votou no Lula, você que votou no 13 e mudou o país, e o Brasil está crescendo, o PIB crescendo, a inflação caindo, e nós vendo as políticas públicas voltando para quem tem que voltar, que é para quem está na periferia, para quem pode menos. Então, nós temos agora um compromisso. Mudar Vila Velha, votando no mesmo 13, no time do Lula, votando em Babá prefeito, que você está votando em alguém de Vila Velha, que ama Vila Velha, que ama a sua gente e que vai incluir a todos.